Hoje é o 25º episódio do Tagawa Cast. E claro, o Tagawa Cast leva para você grandes histórias e a gente sabe que antes do crachá ou da profissão ou do que a pessoa desenvolve como atividade, existe o ser humano. E é onde eu gosto muito de falar porque quando a gente entende o ser humano, existe uma coisa chamada transformação. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Acompanho ela há muito tempo no jornalismo. Eu gostava muito porque ela era muito direta, é muito direta, né, na informação, como ela se comunica, né, com o público. Analice Nicolau. Tenho certeza que você já acompanhou ela nas telinhas, ela está há muito tempo no mercado de comunicação, no jornalismo. É apresentadora, empresária, jornalista e hoje você vai conhecer um pouco mais da Analice Nicolau. Prazer em receber, estou muito feliz. Eu conheci a Ana semana retrasada, é isso? Semana passada. Não, semana passada, nossa, eu achei que já aconteceu tanta coisa. Eu acho que a né, gente Martinha? ainda está lá. Nós estamos lá. Você está acompanhando as minhas redes sociais, eu venho falando muito sobre expansão de consciência. Foi o curso que eu estava junto com a Analice Nicolau e com a sócia dela, Martinha, que ela está aqui no Bastidores. E foi assim, um aprendizado gigante. A gente vai compartilhar um pouquinho também desse conteúdo aqui com vocês. Mas hoje chegou o dia de você conhecer um pouco mais sobre a Analice Nicolau, a história dessa mulher fantástica. E nós vamos abordar um tema que eu acho que é assim, muito importante. Você sabe que eu venho falando isso em relação à transição de carreira. Ana, muito obrigado por receber a Tagawa Cast no seu coração e aceitar estar aqui com a gente nesse dia tão especial. Eu que agradeço, o convite. Eu acho que é como a gente fala, né? Nada é por acaso. Os encontros na vida da gente. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou fazendo um caminho e de repente as pessoas que estão no seu lado já não estão mais. Daí já vem pessoas novas, completamente diferentes. E eu acho que a vida é isso, ela quer esse movimento da gente. O tempo inteiro a gente estar em movimento, né? Seguir o fluxo. Então, hoje a Ana está aqui, a Analice também está aqui, que não deixa de ser a mesma pessoa, mas que as essências são diferentes, mas que se completam. Perfeito. Então, eu acho que nós, pessoal que está assistindo aí também, né? Quero agradecer o convite. E eu acho que a gente realmente é isso. É uma junção de tudo aquilo que a gente vai aprendendo. E né, você é na de vida. Blumenau, Santa Catarina. Sou de Blumenau. Me conta como Sou que uma você alemã. veio para esse mundo. É uma alemã, verdade, Sou né? uma alemã, só que não. Não, eu tenho uma mistura aí grande. Você tem uma descendência? Tenho descendência alemã. Vem por parte do pai do meu pai, é Nicolau, Certo. que é italiano. Por parte da minha avó paterna, é Bachan. Backham. Então pensa, Forte, hein? forte, braba. E por parte de mãe, daí já é o português, né? Certo. O indígena. Sim, eu vejo que você tem um pouco de olho puxado, né? Tenho. O indígena, né? O famoso bugre, né? Que a gente chama no sul, que não deixa de ser os índios chavantes. Verdade, são os Né, chavantes, que andaram pelo Brasil aí. Então, é uma mistura, né, de tudo. E venho lá de Blumenau, dessa terra maravilhosa, mas já estou em São Paulo já há mais de 20 anos, né? E como que São Paulo te recebeu? Como é que foi esse movimento? Você sai de uma cidade muito organizada, calma, tranquila, uma influência muito grande europeia, e vem para São Paulo que é uma mistura de tudo, né? Aqui eu falo que é uma loucura organizada, né? Como é que foi Eu, isso? assim, quando eu vim para São Paulo, eu era muito jovem, né? Eu vejo hoje assim, nossa, eu não tinha experiência nenhuma, era uma criança numa selva, Que idade você né, tem? de pedras. Eu acho que na época eu tinha 22, Nossa, 23 super nova, anos. super nova. Então, na época eu modelava, Certo. né? Você ainda não era jornalista? Não era jornalista ainda. Certo. Até contar um pouquinho, né, da minha Isso, o pessoal história, conheceu lá um em pouquinho, Blumenau, né? eu era Tá. atleta. Você foi Né? Eu joguei atleta. handball durante quase 10 anos. Nossa, então você jogou em alta performance. Alta performance. E daí depois, ali pelos 19, quase 20, é que eu comecei a modelar. Então, assim, foi uma modelagem rápida, Certo. né? E também tardia. Por quê? normalmente começa mais cedo, Sim. né? 13, 14, 15 anos já começa a modelar, né? E eu comecei a modelar justamente por quê? Porque eu tinha um corpo bonito por causa do esporte. Claro, handball, alta performance. Só que eu era né? baixinha.
né? Eu tenho 1,68 m. Então, assim, Entendi. para quem é de Blumenau, que tem lá seus 1,74 m, 75 era uma nanica, Verdade. né? Mas ganhava aí, vamos dizer assim, a atenção justamente por ter um corpo legal, por ser simpática, né? Mas era um patinho feio, era um bichinho Aham. esquisito, era uma mistura de todos os povos. Muito bom. Mas assim, vim para São Paulo com o convite de participar de um reality show, depois que eu Certo, fiz na época, uma revista masculina. certo. Então, assim, foi tudo muito rápido, Tagal. Foi tudo muito intenso. E te assustou, te acolheu? Como é que foi São Paulo no início? Eu me assustei um pouco. Eu me assustei tanto que, quando eu participei da Casa dos Artistas, Certo. eu fiquei aqui, acho que 3 meses, e já queria ir embora daqui. Caraca. Por quê? Porque o ritmo de São Paulo era muito acelerado, né? E eu vinha de Blumenau, de uma Uhum. família humilde. Então, assim, não tinha muita Quando o sol estava se expectativa. pondo, realmente o Se pessoal pondo todo mundo para dentro para de dentro de casa, casa, né? Olha só. para dentro de casa e dormir para acordar cedo. E Certo. aqui é um movimento completamente Uma diferente, cidade né? que não para, né? E assim, se você não cuidar, você entra também nesse movimento e muitas vezes acaba se perdendo pelo caminho. Então, assim, participei da Casa dos Artistas, fiquei uns 3 meses em São Paulo, depois do término, né? Voltei para o Sul, daí aproveitei a grana que eu tinha ganhado na Sim. Casa dos Artistas, montei um programa de esportes radicais. Caraca, Era não tudo sabia dessa sempre passagem sua. era Que tudo sempre legal. voltado ao esporte. Aham. Então, hoje, falando disso, olhando para isso, eu começo a entender que eu sempre fui uma mulher movida a desafios. Se eu não Você é sou altamente realizadora? Como é que é isso? Não. Sou, Tá, sou. Eu tá. eu assim, eu preciso ser desafiada e eu me desafio muito, Perfeito. o tempo inteiro. Então isso é bom, lógico, por quê? Porque você começa a fazer um movimento rápido, né, Certo. só que você também tem que ter cuidado. Por quê? Porque muitas vezes você se torna, assim, tão, desafiador que você quer desafiar o outro também o tempo inteiro, e nem todo mundo E está você, preparado. de alguma maneira, você tem uma expectativa que a pessoa vai ser desafiada Isso. com a mesma intensidade, E né? não é, E não é. hoje eu entendo, Cada né? um tem seu Cada um tempo, tem o né? seu tempo, cada um. E a gente também, eu também tenho que aprender com o outro. Então, assim, não é porque eu sou movida a desafios que o outro vai ser. Talvez Sim. ele tenha o tempo dele de preparo, o tempo dele, sabe, de mudar a mente. Só que lá atrás eu não entendia isso. Então, assim, tudo que acontecia na minha vida me jogava de cabeça. Então, Analice, vem participar da Casa dos Aham. Artistas. Me joguei de cabeça. Perfeito. Analice, vamos apresentar aí um programa de esportes radicais. Apresentei durante 8 meses. Durante 8 meses. Que E eu legal. vou falar uma coisa para você. Eu nunca me imaginei na vida estar à frente de uma câmera. Peraí. Explica. Porque assim, o pessoal que assiste a gente, tem muita gente que está se desafiando para ir para frente da câmera. Isso. Eu falo aqui, a gente tem um público também do mercado imobiliário e o corretor, ele tem uma dificuldade, porque hoje o corretor, na verdade, ele, através das redes sociais, ele se tornou uma peça muito importante. Nos Estados Unidos, não sei se você A gente já já vê viu, esse movimento há um bom porque tempo, a né? Eu vou pegar imagem uma do corretor, aguinha aqui. claro, água Ibirá, é alcalina. E lá nos Estados Unidos, a placa do imóvel já tem a foto Já do tem a corretor, foto, né? Então o corretor, ele é a personalidade desse movimento, né? sim. Então quando você fala que você, que uma jornalista, uma apresentadora super reconhecida, falar que você não tinha como é que fala? Facilidade com as câmeras, isso é muito legal. Porque, olha, gente, é hora de você quebrar esse paradigma na sua cabeça. Olha, e Ale, eu vou falar uma coisa para você. Ainda tenho. Ainda tem, Em Ana? alguns momentos. Porque eu consigo hoje trabalhar com que os outros deem o melhor deles na câmera, mas eu só acho defeito em mim. E Entendi. a maioria das pessoas que estão assistindo a gente também, porque a gente só fica procurando a parte ruim, a gente não procura a parte boa. Entendi. Quando a gente muda essa consciência, tanto que eu vou falar para você, eu fiquei 18 anos no SBT, eu não me assistia. Você não se assistia? Que Não. loucura. Por quê? Porque eu não queria ver. Que loucura, porque você vê tanto defeito na tua Na visão, minha visão, eu via tanto tá? defeito em mim
que tipo assim, eu não vou assistir, eu não vou porque senão vou começar a achar que tá tudo errado. E você era feliz como apresentadora? Sim, Sim, foi sim. momentos Foram bons, momentos validados? maravilhosos de Isso é muito aprendizado, legal, foram. tá? E tanto que hoje a Ana Alice está aqui Certo. justamente por causa Sim, esse disso, porque nós legado, somos, né? e nós somos a construção, Verdade. né, todos os dias de ser alguém melhor, um profissional melhor. Então, mas voltando, né, para a Isso, que a linha gente de tá no raciocínio, esportes radicais, que essa eu não daí sabia. fiquei lá 8 meses apresentando aquele Tá. sotaque de Catarina, Sim. tal. De repente, eu fiquei sabendo por uma produtora que um diretor do SBT tinha entrado em contato com a emissora de lá, que, se eu não me engano, era a Rede TV Sul, Certo. para saber o quê? O Silvio queria saber o que os participantes da Casa dos Artistas estavam fazendo. Olha que interessante. Se pararam, se aproveitaram aquele momento para Tá. dar uma Mas guinada até ali para. você não tinha tido uma conexão com o Silvio. Não, nenhuma. Casa dos Somente Artistas, a diretoria casa. do Somente. programa, Eu cheguei a ter né? contato com ele Tá, somente no final do programa. Daí certo. teve, eu acho que, a participação do Show do Milhão, da época, que Perfeito. foram todos os Participantes, participantes eu da lembro, casa. eu assisti. E depois disso, não tive mais. Voltei para o Sul. Então, assim, a minha expectativa era o quê? Montar esse programa e começar. E ali eu comecei a produzir, a Uhum. apresentar, a entender um pouco E com daquilo teu que. recurso próprio, você fez esse Recurso movimento. próprio. Cara, que Jamais, coragem, tipo, né? jamais imaginava que a Aham. minha vida ia fazer esse movimento gigante. Então, assim, eu me abrir, né? Me abrir para aquele novo, para aquele momento, aproveitar aquela oportunidade. Nossa, você estava a nível nacional. Por que que você não aproveita e faz um programa, né, de esportes radicais, que é algo que você gosta? E um ponto importante é que quando você estava à frente das câmeras na Casa dos Artistas, é uma ótica, é uma perspectiva, concorda? Por quê? Você entrou na Casa dos Artistas, você começou. Claro que era um jogo, Sim. mas a vida real vem, né? Porque você Vem, consegue vem. manter a máscara até um certo ponto. E E eu não conseguia manter não, eu máscara imagino, porque nenhuma. você é muito verdadeira, Meu, eu direta, né? chorava, Né? eu botava o óculos escuro, Aham. pegava alguma coisa para comer, ia me esconder e ficava lá chorando, comendo e chorando. Então você não teve curva de aprendizado à frente Não, das câmeras, concorda? não tive. Porque você estava ali Nenhuma. num reality Crua, show, né? crua, Tá. crua, crua, não tinha experiência nenhuma. Tanto que, quando veio esse convite para eu vir para São Paulo fazer esse teste, foi eu e a Cíntia Benini. Teve outras, Cíntia outras, Bellini. outras, né, mulheres que fizeram também, porque a ideia dele era o quê? Ele trouxe um jornal de Orlando e ele Certo. queria que fosse igual àquele jornal. Hum, Então, eram duas apresentadoras mulheres. que gera uma é, novidade, né? isso, É um e movimento, super. né? Não, hoje eu digo assim, tanto se fala em empoderamento feminino. E eu olho para trás e eu digo assim, gente, a gente começou esse movimento. Porque o telejornalismo, ele sempre foi um mundo completamente Masculino. masculino. O que Eu não vou tinha nem falar até. machista, isso Sim. não. E a mulher aparecia na Mulher do Tempo, não é? Tinha Então, daí algumas, deixa eu te né? falar, deixa Ah. eu assim, só para as pessoas Sim, sim. lembrarem. As jornalistas mulheres, ou elas tinham cabelo curto, É verdade. sem Doris, como é maquiagem que chamava aquela do nenhuma, Fantástico? Doris. a Fátima Sabe, Bernardes, aquela que era meio andrógena. a Doris, Doris, isso, isso, né? Lilian Vitifib, Nossa, quem que mais? interessante. Sandra Berg, Nemberg. tudo com Então, cabelo curto. todas as mulheres, porque era um ambiente e eles achavam que o quê? Uma mulher bonita, não que elas não sejam, mas elas Certo. estavam escondidas. Então, Que assim, você cortar o interessante. cabelo curto, não usar muita maquiagem, Sim, né? E terninhos toda a vida sim. comportados e ninguém aparecia daqui para baixo. Nossa, é A verdade. previsão do tempo naquela época era feita por homens. Verdade. Esse Então você está um caminhar ponto ainda antes do que eu estou falando, antes, né? então assim, esse caminhar hoje no Aham. cenário que as pessoas assistem, isso não existia. E começou como? Comigo e com a Cíntia. Que Daí eu digo assim, loucura. gente, olha que parte da mudança que eu fiz. Primeiro, vamos lá, fui modelo, Sim. posei nua
Sim. Olha. Fui para casa dos artistas. Aham. Hoje tem vários reality shows, Sim. mas naquela época não tinha, era novidade. Depois veio o Big Brother. Pensa uma mulher que posou nua, reality show, modelo. Que autoridade que ela vai ter para passar uma notícia? Que quebra de paradigma que aconteceu. Eu não tinha analisado assim. Gigantesco. E assim, Annalise, você passou muitas situações desagradáveis? Passei. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi com os meus pais é de entra no ouvido e sai no outro. Porque se a gente for levar em conta o julgamento do Sim. outro, a gente não vive. Verdade. Se você Entendeu? trata tudo a ferro e fogo, A gente não não vive. consegue viver. Então, né? assim, foi um movimento muito grande. O Silvio bateu na mesa com os diretores. Como assim? Os diretores não queriam de jeito nenhum. E o jornalismo do SBT não ficava de pé. Você lembra? Não, de Não ficava jeito de pé. nenhum. Então, assim, ali a gente deu um passo que foi quase que um passo que ia à lua. É muito louco, né? Porque eu tô voltando no tempo e eu lembrei, vocês duas estavam empoderadas. Femininas, super maquiadas, maquiadíssimas, o cabelo. cabelão de Sim, aí lado. a Benini fazia uns penteados, não Fazia. era? Tinha um famoso penteado que era um de lado, assim, Sim, ó. nossa, tô lembrando Cheio de de tudo cacho da isso. Maísa. Tô lembrando de tudo isso. Então, assim, Ana. a gente usava umas roupas, saia mais Sim, curta, eu lembro. umas blusas, assim, de vaquinhas, sabe? Era uma coisa, assim, completamente diferente para o que a televisão mostrava pra gente. Vocês trouxeram uma questão mais informal para Isso, noticiar. Por isso. que eu gostava de assistir? Que eu tô aqui, né? Uhum. Toda a lembrança, porque era mais leve. Vocês transmitiam uma notícia, De mesmo uma notícias forma muito leve. difíceis, não com aquele sensacionalismo, aquele não, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais, como eu posso falar assim, uma maneira mais próxima, mais Sim. real. Parece que você estava conversando comigo, né? Isso. Poxa, nos reunimos, a gente está batendo papo, você está contando uma notícia para mim. E sempre foi esse, pelo menos o meu objetivo sempre foi esse. Tanto que eu fiquei 12 anos apresentando com o Hermano Henning, que foi um grande professor Sim, para eu gosto mim. muito Então, da assim, maneira de tudo que eu apresentação dele. aprendi veio através dele. Eu fiquei 2 anos apresentando junto com a Cíntia, nós ficávamos em primeiro lugar. Então, Entendeu? Mexeu muito com a grade. Daí o que a gente começou a perceber? Que as mulheres das outras emissoras, jornalistas, começaram a também passar um olha, batonzinho. vocês transformaram um Transformaram. espaço. Porque, sério, gente, tinha momentos que a maquiagem nossa era tanta que parecia que a gente tava numa festa. Caraca. Entendeu? Numa balada. Então, desculpa. Imagina. Então, assim, foi um desafio muito grande. Só que a gente era jovem. Sim. E quando a gente é jovem, a gente entra de cabeça mesmo. Mas você tinha feito jornalismo? Ainda não. Daí é isso que eu vou Que contar. loucura, porque... Eu fiquei 2 anos e meio apresentando com a Cíntia, ela formada Certo. e eu apenas como apresentadora. Caraca. Daí o que aconteceu? O Silvio tirou do ar, veio a Ana Paula Padrão, porque o jornalismo ele cresceu tanto com a gente. Opa, vou trazer alguém. Tá. Por quê? Porque nem os próprios jornalistas queriam ir para lá. Certo. Tinha o Hermano no Jornal da Manhã, estava Aham. tranquilo, já era da casa, mas os grandes, assim, não que o Hermano não Sim. seja grande, é gigante, né? Sim. Mas não olhavam jamais ou para o SBT, tanto que a frase era: o SBT não tem jornalismo. Sim, e tinha fama que Eu podia mexo acabar a muito a qualquer mão. momento, né? Porque o Silvio mexe na grade Não, a constantemente. gente, né? esses 2 anos, a gente, assim, mudou de grade diariamente, eu acho que durante uns 3 meses, daí depois ficava 3 meses no mesmo horário, daí mudava de novo, Ah. depois a gente apresentava do meio-dia até Aham. meia-noite, de hora em hora, daí Ah. ficava para gravar o da manhã, porque era gravado, não era ao vivo. Então, assim, foram várias situações, né? E com essa mudança da Ana Paula Padrão vir pro SBT, eu e a Cíntia fomos colocada para a linha de show de entretenimento. Então, lá é Você foi pro separado, né? A linha de entretenimento, show, que a tá. gente chama de linha de show, artístico, né? Certo. E o jornalismo. Então, são 2 ambientes distintos, mas que se conversam hoje mais do que naquela época. Indo para a parte do entretenimento, não tinha o que fazer. Daí fica aquela coisa, né? Vou por mim, vou falar eu, Annalise.
como é que eu estou morando em São Paulo, longe da minha família, recebendo salário todo mês e não estou trabalhando? Olha a minha consciência. Sim. Eu ia pro SBT todo dia. Então, eu ia lá decupar fitas, naquela Olha época era só, olha fitas, só. né? E ajudar em qualquer coisa que tivesse. Cumpria um horário. Por quê? Não para emissora, mas para mim. Sim. Não Era fazia os, sentido você ficar eram em os meus casa. valores. Entendeu? Então, nisso, eu fui convidada para apresentar um programa com o César Filho, daí já fui ganhando uma experiência aqui, fui convidada para participar de um programa de dança, Só faz uma. que eu falo mais com o Não, homem não, da não, não, Copa. mas aqui tem um tema assim fantástico de poder falar aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Você podia ficar em casa, estava ganhando para isso, Ganhando bem. ganhando bem, tranquila. Por isso que eu falo que a É. oportunidade, ela precisa ser buscada. Não, e muitas Né? vezes a oportunidade ela está na frente da gente, só que a gente se acomoda. É isso. O falecido Rolim, presidente da TAN, ele Uhum. falava o seguinte: a sorte bate na minha porta todo dia às 6 horas da manhã. É. E eu sempre estou lá. É. E eu falo muito sobre isso porque assim, todas as oportunidades que aconteceram na minha vida foram em momentos que eu não estava sendo obrigado a estar naquele momento, Uhum. mas eu queria estar Isso. porque era importante eu de alguma maneira me relacionar, conhecer pessoas, entender, gerar curva de aprendizado. Isso tudo se transforma em oportunidade. Entendeu? Imagina eu com 25 anos, não era formada, não estava Uhum. estudando naquela época, por quê? Como eu vim, né, era modelo, minha família não tinha condições de pagar uma universidade para mim. Então, modelei, vim para a Casa dos Artistas, entrei no jornalismo, não dava tempo de nem pensar, porque era 24 horas, né? Então a gente trabalhava muito, se Uhum. dedicava muito. E quando você já não vem desse ambiente, para você ver, eu lia jornais, tá, gente? Naquela época ainda se lia muito jornal no papel, em voz alta o dia inteiro. Para quê? Para perder o sotaque e chegar lá bem. Nossa, é mesmo. Então, assim, a minha voz não tinha esse tom de voz mais grave, falando no tom que eu converso, porque eu achava que eu tinha que falar mais alto para sair a notícia. Depois é que eu fui aprender que não era necessário. Então, eu fiquei aquele período, nesses mais 2 anos, 1 ano e meio, vamos dizer, na linha de show. Um dos maiores desafios que eu tive foi participar de um programa de dança, Programa de dança, que legal. que era apresentado pelo Silvio, Olha só. né? Então, era o Bailando por um Sonho, Uhum. que hoje tem a Dança dos Os famosos, Famosos. né? Então, para O Silvio é você muito ver, visionário, né, cara? ele lá atrás, isso há 20 anos, gente, não são 20 dias. Aham. Ele já via lá na frente aonde a gente ia chegar. Então, assim, eu comecei a olhar as oportunidades. Ah, Annalise, você conseguia enxergar isso na época? Não. Mas eu não conseguia ficar parada. Eu ia falar isso. Eu precisava de movimento. Eu precisava, sabe, entender como é que o mundo. Eu sempre fui curiosa de querer entender como é que o céu tem estrela, como é que é isso. Eu sempre fui uma pessoa de por quê, por quê, por quê. E hoje em dia eu continuo sendo, de E água perguntando. parada apodrece. Apodrece. Eu falo que se a gente mantivesse o nosso nível de energia de campo de uma criança de 7 anos, a gente não teria dificuldade. Não é que você Mas, expande, né? mas eu vou falar Né? uma coisa para você. Isso também está relacionado, tá? À sociedade que a gente vive. Perfeito. Então, assim, o que eu vou falar agora talvez seja assim um pouco até dolorido, né? Mas o quanto nós somos manipulados o tempo inteiro. E o quanto nós nos deixamos manipular para quê? Para estar numa roda de amigos, para Sim. estar num grupo, né? Ser aceito por um grupo, ou a gente, mas eu quero aquele trabalho, eu vou fazer de tudo para chegar lá. Não. O seu destino ele já tá construindo. Só que, lógico, se você ficar parado, o destino vai para Vai outra passar do seu pessoa, lado aqui, vai né? passar do Não seu é? lado e vai para outra pessoa, porque essa pessoa vai aproveitar a oportunidade. Então, assim, ou você abre realmente esses olhos e essa energia para estar em movimento. Só que, assim, a gente sabe, tem que passar pelo processo. Perfeito.
eu não teria esse entendimento com 25 anos. Uhum. Por mais que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de muita coragem, mas eu não tinha. Eu vim de uma família simples. Meus pais estudaram até a 4ª série, Sim. entendeu? Então, assim, foram poucos primos meus que fizeram faculdade, universidade, que são formados. Então, assim, Annalise, pô, mas você é tão nova ainda, né? Como passou por isso? Gente, eu venho lá de Blumenau. Sim. Eu não estou aqui na capital. Então, as pessoas que estão aqui, elas precisam agradecer por todos os acessos que elas têm Me e fala mesmo muito assim isso. elas ficam com a bunda no sofá dentro de casa. Sim. Então, essa energia que você falou é muito até, eu acho muito importante a gente falar. Porque durante esse tempo todo que eu fiquei no SBT, mas daí eu volto à linha de raciocínio, participei desses programas todos. Daí eu assim, gente, o que que eu faço? Né? Não era uma coisa por ego de voltar para o vídeo, mas o que que eu podia fazer de novo? Daí eu fiquei um dia assistindo o SBT, via lá um monte de série, um monte de novela, um monte de filme. Daí, olha o que veio na minha mente. Criar um programa que falasse assim, que fosse 15 minutinhos ou que fosse 1 minuto, 2 minutos, a sequência de filmes e novelas que iam ter naquele dia. Cara, você fazia uma agenda. Já fazia agenda diária. Fantástico. Fiz. Spoiler de um Fui pouquinho numa de cada, né? produtora, na época a produtora era Jabuticaba. Sim. Fui lá, gravamos. Foi assim. Que ideia. Eu acho que eu ainda tenho isso Aham. guardado. Daí eu disse assim: o que que eu faço agora? Tá pronto, tá aqui. No CD. Em CD. No CD. Né? Na caixinha, com a minha Aham, fotinho. sim. O que que eu faço com isso? Daí eu, lá no SBT e tal, passei por uma produtora e falei assim: tem gravação do Silvio essa semana? Tem, Annalise. Disse assim, já tá todo mundo, faz tempo que eu não participo, eu queria Aham. participar. Daí ela assim, tá bom, eu vou ver lá com a produção se eles te colocam. Eles me colocaram para participar do programa do Silvio. Certo. Então ali eu vi uma chance do quê? Olha, a gente cria oportunidade. Perfeito. Entendeu? Mas eu não sabia disso. Hoje eu tô falando aqui para você, tá caindo assim, ó, várias fichas, porque eu não tinha falado isso em nenhuma entrevista minha, É mesmo? nenhuma. Poxa, então tem em primeira Dessa, mão. dessa parte eu não Olha lá, tinha Martinha, falado ó, mesmo, a informação em Marta. primeira mão, hein, Martinha? Meu, eu tô sentindo isso aqui tudo arrepiado. Então eu cheguei, daí eu falei para ele assim, depois que acabou a gravação, eu cheguei pro segurança e eles me viam lá todo dia. Eu disse assim, posso falar com o Silvio? Daí ele falou, eu vou ver se pode. Tá. Daí foi lá, Aham. perguntou para a secretária dele se podia. Daí ela foi lá perguntar pro Silvio, ó, a Annalise quer trocar uma palavrinha com você. Cheguei com o CD, ele pediu, Annalise, senta aqui, a secretária estava junto. Aham. No que eu posso lhe ajudar? Oi? Oi, Disse assim, sensacional. ó, Silvio, eu vim trazer isso aqui para você, eu queria que você assistisse. Daí ele, oi, Annalise, o Mas que é que? isso? Daí só que não deu tempo de eu explicar para Aham. ele. E eu acho que eu nem sabia, nem saberia Como né, explicar para né? ele, né? De tipo, eu tive essa ideia, tal, não sei o quê. Daí ele fui embora, né? Passou uma semana, daí eu recebi uma ligação, e isso eu indo no SBT todo dia. Eu Todo disse assim, dia. ele deve ter colocado na Deve ter mais. gaveta. Ele recebe É, 200 CDs por dia, né? imagina, né, a quantidade de Aham. pessoas que vão lá e tipo, ó, posso te Aham. mostrar isso? Aham. Daí passou uma semana, recebi uma ligação do jornalismo do SBT e eu pensava assim, eu nunca mais vou colocar meus pés lá, né? Porque do jeito que a gente saiu, a gente Uhum. foi meio escorraçada. Eu disse assim, não vou voltar Aham. mais para lá. Daí eu recebi a ligação e nisso eu já sabia que a Cíntia já tinha sido chamada para apresentar com o Carlos Nascimento o Jornal da Noite. Certo. Então, assim, já tinha passado 1 ano e meio, Aham. a Ana Paula Padrão já estava no horário das 20 horas, o Perfeito. Carlos Nascimento apresentando o Jornal da Meia-Noite e tinha o Hermano sozinho de manhã. Certo. Daí eles falaram assim, Annalise, a gente quer que você venha fazer um teste com o Hermano Henning, porque a gente precisa de uma apresentadora para o telejornal da manhã. Caramba. Daí eu, e agora?
E E essa eu que oportunidade... achei que eu não ia mais voltar. Então... Por quê? Na minha percepção, cumpri, Uhum. né, aquilo que foi me Tá. desafiado e não via mais, De mas também não repente, sabia o que que eu ia entre fazer. você estava, eles chamam de geladeira, né? É, Esperando ali para saber o que ia esperando, e eu acontecer, ia né? ali todo dia, só Né? que era a mesma coisa que, Aham. tô indo lá, mas pelo menos as pessoas estão me vendo. Imagina se eu tivesse ficado esse 1 ano e meio Em sem casa. aparecer lá. Ah, eu tenho um contrato, tô Tá aqui, tranquilo, né? tô Vou fazer minhas tranquila, coisas e pronto. desencana, né? Mas não, ia lá todo dia, todo dia, todo dia. Daí fui, eh, f eu e o irmão, a gente não tinha, assim, muito, vamos dizer assim, Afinidade. afinidade, porque ele também olhava pra gente, né, daquele jeito, Sim. tipo, essa menina aí É. que posou nua, Nem quem é fez essa? jornalismo, né? É, Fazer o quê porque é a aqui, né? primeira coisa que a Hã? gente acha quando a gente não conhece a pessoa. E eu Sim. não tive oportunidade muito de ter essa afinidade com ele, de construir, porque eu trabalhava num horário, quando eu chegava ele já Já, estava lá, já... e eu não ia invadir o espaço dele. Eu Sim. sempre fui uma pessoa que, assim, Aham. eu tenho o meu espaço, não Uhum. gosto que ninguém invada o meu, mas também não invado o de Uhum. ninguém. Daí o que que aconteceu? Fui, me apresentei para ele, né? Ó, vim fazer um teste com você, e me coloco aqui, assim, eu quero aprender. Então imagina eu chegar para Muito ele legal. e falar Muito assim, ó, legal eu sua quero postura, né? aprender e quero que você me ajude. A gente fez o piloto, uma sintonia, nós dois olhando um para o outro, coisa que dificilmente os jornalistas Sim. faziam na época. Hoje senta, conversa, É, fala assim, né? né, Porque olhando para antes o era outro. assim, né? Não, Né? você A não câmera cortava podia, pra lá, né? você não podia nem fazer isso aqui, Uhum. ó. Era ela, Engessado, né? engessado, virou para a câmera, virou para essa, Sim. virou para aquela. Manter o quadro americano, não sair da Você posição, não né? podia, Né? você tinha esse formato. Então, assim, você não podia olhar para o câmera. E a gente começou isso. Que Então, legal. eu olhava para ele, Aham. sorrindo, ele dando uma matéria, Aham. e ele ali. Ele Uhum. demorou um tempão até ele sentir que ele também podia Podia fazer isso. fazer isso, Só né? que ele também estava tão engessado naquele padrão que ele às vezes falava assim: ai, Annalise, para de me Me olhar. olhar, né? É, porque Mas não... eu olhava porque Aham. eu ficava admirada, Sim, com a maneira que ele estava sabe, com a maneira que ele apresentando, né? levava o jornal, Aham. sabe, não errava, era uma Aham. perfeição, tal, 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 tal. E eu ali aprendendo. Daí eu ia na sala dele e perguntava: irmão, o que que eu posso fazer daqui para frente? Por quê? Eu cheguei em casa depois disso e pensei assim: ó, Deus, o que que você quer me mostrar? Se eu estive lá, saí e fui chamada de volta, aonde que eu preciso olhar? Daí peguei, no outro dia, ia começar a nossa apresentação, cheguei na sala dele e falei: irmão, eu sei que não é por acaso que eu estou aqui, você também sabe disso, então o que que eu preciso fazer para me tornar uma boa jornalista? Ele assim: primeiro vai fazer a faculdade. Caraca, foi aí que te motivou. Daí eu assim: tá bom. Vou fazer a faculdade. Isso, eu já estava, foram 2 anos e meio, né, no primeiro telejornal, depois mais 1 ano e meio, então dá quase 4 Quase anos, 4 anos. Eu fui fazer a faculdade já com quase 30 anos. Certo. Então eu apresentava o jornal com ele e depois ia para a faculdade, de manhã. E você teve o contrato renovado, Sim, não daí é? fui tendo e fiquei Porque você foi, 12 né? anos Então, apresentando com ele. que legal. Fiquei 12 anos apresentando com ele e também, quando tinha férias, daí era aquela Sim. coisa, né? Tipo, saiu de férias. Quem é que será que eles vão chamar para apresentar o SBT Brasil? Por quê? Porque o jornal que eu apresentava com o Hermano era gravado. Perfeito. Então, eu queria o Do ao desafio de vivo, né? apresentar ao vivo. Sim. E assim, é como a gente está aqui conversando, a Aham. gente está ao vivo, Sim. entendeu? Então, assim, ó, é outra pegada, Outra você pegada. tem que estar Muda totalmente. presente, é Totalmente. totalmente E o seu diferente. nível de atenção é outro, Tudo, a né? sua voz muda, o seu Espírito olhar alerta, né? muda, Para tudo, entender tudo. toda a dinâmica, né? E ali eu fui aprendendo, ali eu fui vendo outras oportunidades, mas sempre o quê? Você é só apresentadora. Não, eu quero também fazer a previsão do tempo, quando alguém faltar. Eu também quero editar. Não, mas Ana, você tem que estar bem para a hora do jornal. Mas o que Não que tem me problema. impede de ir para uma ilha de Sim. edição, aprender a editar
né, a contextualizar um vídeo. Então, Uhum. assim, naquela época vinham muitos vídeos de Belém, do Amazonas, vídeos que, vamos dizer, que já estava um pouco passadinho, só que a gente precisava transformar aquilo no factual. Sim. Então, qual releitura a gente poderia dar? Então, ali eu fui aprendendo outras coisas, E você ia mais preparada ainda, mais preparada. concorda? Então, se caísse o teleprompter, Você estaria eu pronta. ia. Você já E sabia de ponta a depois, ponta sobre aquele sim, conteúdo, você analisou, você fez uma releitura dele. é. Então, assim, você E assim, estava mergulhada. é aquilo que a gente falou, são as oportunidades. Só que mesmo assim, eu passei por um processo difícil, que foi o quê? Talvez por eu sempre me jogar de cabeça e achar que entra num ouvido e sai no outro, porque não entra, a gente guarda no subconsciente da gente, Perfeito. né? Toda a informação que a gente Uhum. recebe, e isso vai ficando, até que a hora que você está estressada, que você entra, né, totalmente em Sim. picos de estresse, o fato de não dormir, né, porque eu apresentava o telejornal de madrugada, então eu Uhum. trabalhava de domingo a sexta de madrugada. Eu só tinha ali o período do sábado para domingo de folga. E mesmo assim, como é que eu ia inverter esse horário? Não tinha como. Não tem Você como. O não seu tem tempo para relógio inverter. É, biológico vai não chegar tem. uma hora que vai dar Não tem. pane. No Japão eu trabalhei 4x2, né? Trabalhava 4 dias, trabalhava 4 dias Direto. direto de dia e descansava 2. Tá, Aí os mas você próximos 4 trabalhava dias de dia, mas dormia à noite. dormia à noite. Só que na semana seguinte invertia. Entendi. Então eu Não. dormia de dia e trabalhava à noite. E Pensa na outra isso. semana invertia de novo. Então assim, Então eu me uma loucura. coloco, eu depois disso eu me colocava muito no lugar, e eu acho que isso, quando a gente encara isso de verdade, encara de frente, né, que muitos pais de famílias, mães de famílias, têm 2 empregos, Uhum. né, para se sustentar com o salário Sim, mínimo que a gente recebe, sim, e eu digo assim, ó, essa pessoa é o cara para mim. sim. Perfeito. Independente se é homem ou mulher, Aham, essa pessoa é o cara que dá conta da semana inteira virar dia e noite trabalhando, entendeu? E ainda dá um sorriso. verdade. Por quê? Porque você vai, eh, além de mexer com o seu, né, com o seu sistema Relógio todo, o biológico. seu relógio biológico, tem toda essa parte de você estar em alerta, porque você fica em alerta o tempo inteiro, e eu trabalhava de madrugada. Então, com que notícias que eu trabalhava? Hard News. Sim. E quando você começou a perceber que você estava entrando num processo Eu não de percebi, estresse? Não simplesmente eu percebeu? tive uma síndrome do pânico, até Hum, também estava num relacionamento tóxico, certo. foi a hora que, vamos dizer assim, a dinamite explodiu. Entendi. Ficou ali sustentando, e se a gente for ver, poxa, foram bastante anos, né? Sim, você Porque eu comecei em aguentou. 2003 no Então, SBT, eu fui ter isso em 2013, nunca tinha você passado aguentou numa 10 anos, psicóloga, né? nunca tinha passado em Aham. nada. E quando você começou a ter contato com autoconhecimento? Foi depois disso, Nessa, né, você foi nessa para o pico de mudança. estresse, Fui pro pico de estresse, tá? Síndrome do pânico, você teve síndrome tive do síndrome do pânico, pânico, tá? entrei na minha pior sombra, Tá. mas E eu o sempre relacionamento fui. tóxico, ele era maior do que a influência do trabalho ou você não conseguia identificar o que estava mais te incomodando nesse Era o movimento? relacionamento. Tá. O Era o relacionamento acabou relacionamento. invadindo Invadindo, tudo. porque daí Tá. você começa a levar por trabalho a sua dor. Entendi. Putz, Anax, porque tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a Muita, gente porque é que muito vive isso, você difícil. entende? É muito difícil você separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. É muito difícil. Só que a gente aprende da pior maneira. A gente aprende através da dor. Da dor, né? Da dor, da hora de que vai perder, Uhum. do medo, da insegurança. Ou você pega e vai fazer um curso aí de expansão de consciência e daí Sim, você volta melhor. sim. Pelo menos durante um período. E aí você atingiu esse pico de estresse e de repente. Eu estava no consultório psiquiátrico, Entendi. entendeu? Sendo medicada. Então começou o quê? Eu tive esses picos de estresse, comecei a faltar, passava mal, não queria ir trabalhar porque não conseguia dormir a noite inteira. Fui parar no consultório. No consultório, ela diagnosticou e mandou
medicar. E comecei a medicar. Então, foi um período muito rápido também, né? Quanto tempo foi esse processo? Foi de junho de 2012 até Certo. maio de 2013. Certo, menos de um ano. Menos de um ano. Tá. Só que ali começou o processo, então eu comecei a ficar diferente, né? Comecei a engordar muito. Certo. O relacionamento continuou e eu levava isso para o trabalho, essas dores. Não percebia que estava doente, porque a gente não quer falar que está precisando de ajuda. E a nossa cabeça tem um fator de proteção Sim, que ela vai apagando algumas coisas que te levam a pico de estresse. completamente. E isso, Você né, fica meio que, vamos dizer assim, anestesiado. anestesiado. Acho que é a Para frase quê? Para perfeita. viver, né, naquele momento ali, eu preciso sobreviver. Não é nem sobreviver, não é, Você não é para de viver, né? sobreviver, Né? é sobreviver, Certo. né? Então, ali, depois que eu comecei a ir na psiquiatra, na psicóloga, na terapeuta, porque daí é Certo. tudo, você Sim, vai você foi buscar atrás. todos os recursos que eram possíveis, Eu né? comecei a fazer esse movimento, mas ainda não tinha ido para o autoconhecimento. Eu estava Certo. primeiro tentando sair da minha dor. Tá. Tá? Porque primeiro você precisa identificar essa dor para sair dessa dor. Por quê? O gatilho foi feito. Então tudo te leva a esse gatilho. Qualquer Deixa eu estresse, te fazer né? uma pergunta, Ana. Um relacionamento que você estava vivendo tóxico. Você já tinha vivido outros relacionamentos tóxicos ou foi o primeiro relacionamento? Eu acho que já. Entendi. Eu acho que daí hoje, Tá. né, como mulher, com uma mulher com amor próprio, Uhum. eu me pergunto assim, até comentei hoje antes de vir para cá lá no salão, Aham. eu disse assim, nossa, eu comecei esse final de semana a analisar todos os Ah, relacionamentos você que eu fez essa. Você tive, voltou à tua voltei, história. daí eu assim, gente do céu, cada encrenca que eu arrumei na minha vida. E você acha que por você trabalhar muito, por você estar em São Paulo, Carência. carência. Todos nós Perfeito. somos, o ser humano é carente. Gente, vocês estão O ouvindo ser isso? humano é carente. Então era Aham. carência. Eu Entendi. procurava relacionamentos que pudessem, talvez, suprir uma carência que eu não tinha em casa, ou que eu não sabia o que, que Uhum. era que existia dentro de mim. Hoje eu sei, Uhum. entendeu? Hoje eu sei que foi a falta da presença do meu pai. Olha, Entendeu? gente, E não estou né? falando da presença de que ele não estava presente todo dia, porque meu pai estava presente todo Ok, dia. Só que ele era alcoólatra. perfeito. E o que eu me Nossa, tornei também como é adulta, fui quase me tornando uma pessoa alcoólatra. muito importante trazer esse tema para Então, cá. assim, essa síndrome do pânico, ela veio num momento em que provavelmente eu estava bebendo mais do que os homens no boteco. Entendi. Por quê? Porque eu queria ficar forte, mais do que o Sim, meu pai. claro. E mostrar no meu relacionamento que eu era forte mais do que o cara. Sim. Então, hoje eu entendo isso depois de 10 anos de autoconhecimento, de cursos de terapia transpessoal, de cursos de expansão de consciência, de livros e livros e livros Certo. e outra, passar pelo processo. Cada processo. Eu sei hoje que se um gatilho é acionado, eu sei do que eu preciso ficar sozinha. Legal. Não é porque vai acontecer alguma coisa, não, eu só preciso ficar sozinha. É que você Porque hoje você tem um nível de consciência eu sei que é capaz aquele momento, só que de detectar muitas isso, né? vezes a gente não consegue falar para o outro que a gente precisa desse espaço. A gente não sabe comunicar. E como que as pessoas que estão assistindo a gente, esse conteúdo que você está trazendo para a gente, assim, vai ajudar muitas pessoas. Como que a pessoa faz? Porque você falou que tem que passar pelo processo. Mas, o que acontece? O teu processo foi de quantos anos? Será que É a vida inteira. Ale. mas Sabe por quê? Porque assim, ó, por mais que a gente hoje eu tenha mais consciência, Aham, tenha estudado mais sobre isso, hoje eu saiba identificar algumas coisas nos outros e também em mim mesmo, porque o autoconhecimento é isso, é você se autoconhecer. A perfeito. terapia transpessoal é você alinhar tudo isso e também poder ajudar as outras pessoas ao seu redor ao quê? A te entenderem do jeito que você é e também entenderem elas do jeito que elas são. Então, assim, esse processo ele foi dolorido, tá? E muitas vezes ele é dolorido porque durante muitos anos eu achei que eu era uma pessoa.
Uma É. pessoa que eu fui me transformando forte. Eu tinha As máscaras, né? um muro ao meu redor do É. que eu sou um inacessível, porque eu sou aquela apresentadora forte que está ali. Uhum. Infalível, né? Gente, Aquela, desculpa. aquela Não máscara, né? é. São as máscaras que a gente Aham. usa, né? E a gente aprendeu Sim, isso muito muito. mais no Nossa curso ainda, senhora. mas algumas são necessárias. Sim, também não dá pra gente estar Só que assim, nu, tem que. aberto, E a gente fala porque a assim, gente vive um sistema, os né? processos são rápidos. Tem pessoas que são rápidos. O meu está demorando. E talvez o meu seja para o resto da vida. Sim, E eu espero que sim. Por quê? Porque todos os dias eu me desafio a ser uma pessoa melhor. muito legal. Olha essa frase. E eu sei que Todos os dias, Ana se desafia em ser uma pessoa melhor. o que eu fiz ontem que eu posso melhorar hoje. E a minha velocidade é diferente de outros e a do outro vai ser diferente do outro, então a gente não pode exigir. A gente tem que cuidar da gente, para a hora que a gente dá esse passo, a gente consiga também distribuir isso, as coisas boas que a gente tem. Certo. Mas para a gente tentar dar um ponto de partida para as pessoas que estão numa relação tóxica, o que, que ela pode começar a fazer? Ana? É isso, sabe, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por uma situação dessa, ela conseguisse, através de um gatilho, através de... O que, que ela poderia fazer? A gente falou de autoconhecimento. Esse é o caminho, será, de repente? Entender sua história, Ó, eu vou falar uma coisa sabe? que, assim, por experiência minha, tá? Experiência minha, não quer dizer que seja igual para o outro. Perfeito. Cada um vai passar pelo seu processo. Mas pela Pela experiência, experiência que eu tive e que eu isso, vejo, certo. né? E hoje até atendendo outras pessoas, né? De ouvi-las e conseguir identificar o que E eu está não contei essa acontecendo. parte que Não, você... mas calma, a gente ainda vai Vamos chegar chegar lá. A lá. gente Então vai, tá esse bom, da podcast aqui vai terapeuta. render 3 Nossa episódios. senhora. Vamos embora, tem Então, muito assim, conteúdo. como que você identifica, tá? Se você está no lado de alguém e que você só fica brava, só fica triste, a pessoa, você só acessa a parte negativa, não acessa a parte Parte positiva, positiva, né? alguma coisa de errado tem. E daí você também começa a identificar no outro que o outro só reclama, que nunca tá bom nada. Alguma coisa tá errada, gente. Verdade. Eu falo que a semana tem 7 dias. É muito simples a minha régua. Você precisa estar bem pelo menos 5. E daí as pessoas falam assim: ah, mas eu vou insistir porque a pessoa vai mudar. Não, a pessoa é daquele jeito. Ela vai mudar através do autoconhecimento dela, do Certo. processo dela, e talvez não seja no mesmo tempo que o seu. Então, muitas vezes, a gente entra num relacionamento para, vamos dizer, ocupar, né, aquele espaço da carência, aquele espaço vazio E que você fica atrás falta. de migalhas de amor, né? Não, Você quer migalhas de sim, atenção, e né? vazio assim, e vazio de você não conseguir preencher o seu próprio vazio. Então, enquanto você não aprende a preencher o seu vazio, você não tem como transbordar com outra pessoa. Aquela música Fábio Júnior, então, não é fato, né? Da cara metade. Não, Não gente, existe, isso aí né? é da 2 carochinha. laranjas na metade, né? Isso daí, né? Não tem, Ah, assim, mas cada pessoa acredita numa coisa. Então, assim, quando eu comecei a ver que eu estava doente, né, e que não, não tinha mais o relacionamento saudável, entendi. começa a ficar doente. Então, assim, como identificar isso? Você vai identificar quando você não quer mais estar perto da pessoa, quando você começa a sentir, sabe? E você diz assim, pô, mas eu preciso estar ao lado da pessoa, tal. De um relacionamento amoroso, precisa ser tudo bem. Ah, Verdade. vão ter os momentos difíceis, vão Claro. conversar, tudo, mas no dia a dia tem que ser leve, a pessoa tem que querer estar junto uma com a É outra. uma relação de 2 É dos inteiros, né? dois, não Não é? adianta um falar, não, mas eu quero, e o outro, não, não, não. Tá errado. Entendeu? Não, não tem quem convença, o negócio tem que ser automático, né? O amor, ele é automático. E isso, falando de relacionamento, Perfeito. né, de amoroso. Mas Mas a você já gente deu uma tem ótima vários, dica. Você já mas deu uma assim, ótima dica para pessoa que está assistindo a gente. Ale, é difícil. Porque para você chegar e falar isso, às vezes abertamente, ou você entender o que você realmente sente e chegar, ó, é isso, 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 é muito difícil. Por quê? Porque nós fomos condicionados a vida inteira
a entrar num relacionamento e não se fala mais do relacionamento. É verdade. Né? Hoje que as pessoas estão tendo terapia de casais, Sim, tendo não sei o quê. Por quê? Porque cada um está buscando o seu autoconhecimento. E daí você transforma isso. Mas começar um relacionamento já começa errado. Então, o que começa errado, vai dar errado. e entender que o amor é condicionado. É. Literalmente é condicionado. Eu falei num conteúdo que eu postei, porque amor por filho é incondicional. Agora, amor entre duas pessoas, ele é condicionado. É como uma sociedade. Se você tem uma sociedade, 50% de cada um, é necessário equilíbrio. Porque o que vai acontecer? Se não tiver o equilíbrio, Não vai dar se não certo. tiver os feedbacks, se você não falar do teu processo para o teu sócio e você estar alinhado com ele, com um propósito, né, que existe entre os dois, essa relação está fadada a um insucesso. É. Né? Então, eu acredito muito, né, do movimento, porque assim, hoje, antigamente ainda tinha a questão de, pô, eu não posso me separar, principalmente as Sim. mulheres tinham um peso muito grande, eu sou divorciada, né, parecia um palavrão. E né? existe ainda muito E ainda existe, isso, né? muito. Entendeu? A gente, porque assim, os acessos que a gente tem hoje em dia, né? Como a gente falou no começo da entrevista, a gente tem mais essa liberdade por morar em capitais, Uhum. tudo, de, a vida é minha, eu Sim. faço dela o que eu quiser. Mais ainda em cidades pequenas, né? Onde a educação é arcaica não, vamos dizer assim, patriarcal, Perfeito. né? Que tem aquela coisa, mulheres e homens não se separam porque, o que vão falar? Vamos manter o relacionamento Uhum. assim, né? A gente tem filhos, a sociedade vai falar, existe muito isso. Só que daí a gente fala ali, quando você falou, né, Analice, como que a gente pode identificar, né? Como começou o relacionamento? Uhum. Depois tudo bem, né? É condicional, você vai Certo. ajustando, Uhum. né, as demandas, mas quando aconteceu, como é amor Perfeito. ou não é? Perfeito. Acho que o primeiro Ou entendimento, você está, né, obrigando o outro a ficar no seu lado, ou É. criando situações. Então, Uhum. assim, tem que olhar para isso. Só que a gente tem que olhar com amorosidade. A Perfeito. gente não pode olhar por quê? Porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa Uhum. tem o seu momento. Então, assim, foi de um relacionamento, talvez os meus outros relacionamentos também foram tóxicos, só que eu não tinha essa percepção, Claro. eu não tinha esse Você entendimento. passou a começar a ter conhecimento, Eu comecei a entendimento, ter né? esse conhecimento. Então, os relacionamentos que eu tive a seguir, e daí começaram a serem bem poucos. Perfeito. Porque daí você começa a ficar mais exigente, Claro. você talvez está suprindo uma necessidade só momentânea, entendeu? Mas não que você quer ter uma vida longa Claro. com aquela pessoa no seu lado. E você permite se ouvir. Se ouvir, Né? principalmente. Eu acho que esse é o ponto principal de entendimento. Mas assim, foi muito desafiador. Imagina, muito. tem um livro chamado Solitude. Não sei se você já ouviu falar, Já não sei li. se você leu. Primeiro o quê? Você precisa entender se você consegue se manter com você mesmo. Se você gosta da sua companhia. Da sua companhia. Eu né? amo a minha Não é? companhia. Então, acho que Então, isso assim, eu amo ficar em casa. Por quê? Porque a gente já tem uma vida agitada, né? Já tem um Perfeito. monte de trabalho. Eu gosto, lógico, de sair uma vez ou Aham. outra, mas o estar em casa, para mim, é muito gostoso. Por quê? Eu vivi, bem dizer, 18 anos dentro de uma emissora. Você ficou muito out, né? Muito. Pouco in, né? Então, assim, para mim, é um movimento de acolhimento que antes eu não tinha, porque eu não tinha tempo. Verdade. E esse processo de transição, e a gente vai falar do tema de transição de carreira, que eu acho que esse é um ponto que eu vou falar de 10 em 10 estão refletindo sobre isso. Aí você passou por esse processo, aí você teve síndrome do pânico. Isso. Fui demitida. Foi demitida. Isso é muito Fui interessante. demitida bem quando eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Certo. Fui demitida, mas como eu já estava em tratamento, então eu preciso cuidar da minha saúde mental. Tá certo. Ali foi o start. Entendi. Eu preciso cuidar disso aqui, que é isso aqui que não está bem. Você entendeu que você chegou no limite, Porque eu né? não tinha esse entendimento de saúde mental. Imagina. Hoje a gente fala abertamente, né, de resiliência, de saúde mental, de não sei o que, síndrome disso, síndrome daquilo. Desculpa, há 10 anos não se falava disso. Não, eu lembro, há 20 anos. Se fosse depressão é falta de trabalho. Vai trabalhar e para de frescura. Se a pessoa surtasse é porque ela tá louca, entendeu? Interna. Entendeu? Que depressão, que Quantas pessoas foram internadas? Por quê? Porque não tinham diagnóstico certo.
E às vezes só estava passando por um pico de estresse que Uhum. precisava ser acolhido, que Lido, né? precisava ser Ah, olhado. Hoje, graças a Deus, teve esse movimento. Então, assim, eu acho que eu fui passando por vários movimentos da minha entendi. vida que foram, talvez, dando um significado para a vida diferente, né? Então, quando eu me permiti, porque a gente precisa se permitir, e vai doer. Vai doer. E Porque muito. a gente parar de achar assim, você olhar para você e querer voltar para aquela essência de quando você era pequena, criança, vai ser muito difícil essa desconstrução, mas ela pode acontecer. Legal. E aí, você é demitido? Fui demitida, mas daí o Silvio me chamou, perguntou o que Certo. estava acontecendo, falei para ele, ó, tive isso. Daí ele perguntou, você pode voltar? Posso. Você está bem para apresentar o jornal? Eu disse assim, estou medicada. Tá. Então a gente fala, né? Ah, é porque a Aham. pessoa está medicada. Gente, hoje em dia é, foi uma forma de trazer as pessoas de volta para a realidade. Hoje a gente já trabalha o quê? Isso há 10 anos, tá? Hoje a gente já trabalha o quê? Que você não precisa. Então, se você olha para a sua saúde mental, você não precisa de medicação. Perfeito. Mas tudo isso faz parte Claro. do processo da E eu pessoa. acho que também tem um momento, né? Porque Tem. tem um momento que é necessário uma medicação para conseguir trazer a pessoa para um ponto. Isso. E desse ponto daqui é o trabalho de saúde mental. É. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não vou no médico, e tomar antidepressivo, ela começa a entrar numa visão de que é totalmente errado. Não, Sim. eu acho que tem dois pontos importantes aqui. Você está no fundo do poço. Você Cara, precisa de alguém que dê a mão e precisa busque, né? puxar. Aí puxar, legal, você entendeu? Agora, nós vamos desmamar você Uhum. e você vai entrar num processo de entender o caminho que você vai seguir. Aí a gente entra nesse processo de saúde mental. E aí, quando a pessoa começa... E para mim, saúde mental é treino. Não sei se para você é assim, mas é treino. Entender sua conexão com Deus. De que maneira você vai Sim. manter isso, né? Pronto. Saúde mental está conectada também à maneira que você enxerga o seu propósito. E como você vai, de alguma maneira, organizar o seu pensamento, seu sentimento, para você ter uma direção. Porque nada mais é do que uma necessidade de direção. É. Daquilo que realmente você quer fazer. É porque é aquela coisa, né? A gente sai fora do eixo. Então, hoje até quando eu falo, né, sobre a transição de carreira, e muitas mulheres têm procurado, né, por causa disso, porque você estar no mercado com 40 anos, eu estou com 45, vou fazer 46, e eu passei por um movimento muito grande quando eu saí do SBT, né? Eu saí em 2019. Eu acho que foi junho de Você saiu um pouquinho antes 2019. da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Mas foi o quê? Lá em 2013 eu comecei esse processo. Então eu Tá. fui fazer cursos, Sim. todo assim, a verbinha que sobrava, todo mês eu estava fazendo um curso de imersão, um curso de Olha, autoconhecimento. gente. Eu me jogava de cabeça. Olha que importante que a Ana está falando com vocês. O recurso que sobrava, mesmo que aquele mês era pouco, Sim. mas ela investiu em quê? Em busca de autoconhecimento. E a busca de autoconhecimento, as pessoas falam, esse negócio de autoconhecimento, não sei o quê. Cara, você entender sua existência, você entender que pode existir vida passada, você entender que o impacto que irmão, tio, primo, pai, mãe, avó tem na sua vida, você pode passar anos sem entender, Sim. ou você começar a entender qual que é o seu lugar. É porque quando você se abre, né, para esse novo, você começa a entender a sua mente. Você começa a entender do que ela é capaz de criar, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, quando você começa a entender isso, você olha para o negativo, porque toda hora vem, né? Você sabe que nós temos, em média, 60 mil pensamentos diários. Sim, imagina o bombardeio que é de pensamento negativo. Sendo que dos 60 mil, 40 mil são negativos. Apenas 20 mil são e daí positivos. Você pega só usufrui de notícias ruins, notícias pesadas. Então, o que aconteceu? Ali, né, em 2013, 2014, eu comecei a me abrir para isso. Primeiro eu me alinhei comigo, com o Deus que eu acreditava naquele momento. Perfeito. Então, aquilo me trouxe o Deus da espiritualidade, não da religião. Né? Então, o Deus que eu conheço, né, que ele está aqui dentro.
ele não está fora, ele está aqui. Então, quando as pessoas começam a entender, opa, peraí, como assim? Você é Deus? Não, não sou Deus, mas eu sou uma chaminha dele. Perfeito. Entendeu? Então, você começa a se abrir para esse entendimento e ver o quanto você tinha de crenças limitantes, que tipo, eu tenho medo disso, não vou fazer isso. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E eu fui, durante esses anos que eu trabalhei no SBT, sendo moldada de um jeito que, quando eu fui para o autoconhecimento, eu assim, peraí, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou aceitando todos os dias? Que nãos que eu não estou falando? Eu estou cuidando da minha saúde? Certo. Como é que eu estou me alimentando? E olha que eu sou uma pessoa que eu sempre cuidei da minha alimentação. Você foi Eu esportista, né? sempre corria 10 quilômetros, 15 facinho. E mesmo trabalhando de madrugada. Então, assim, como eu estou me amando? E quando falo em amor, não é o amor que a gente sente para o outro, é como eu estou me amando. Será que eu me aceito do jeito que eu sou? Eu queria ser melhor, uma pessoa melhor. Como é que eu posso mudar isso? Então, abriu-se um leque gigantesco e que cada vez que você entra de cabeça. E é um caminho sem volta, É né? um caminho sem volta. Ele tem começo, meio e não tem fim. Você tem duas escolhas: ignorância do pensamento, isso, ou a dor do entendimento. E ter expansão de consciência, ter um nível de consciência mais elevado é dolorido. É dolorido e assim, você assume uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque você pode achar que eu sei tudo, estou sabendo tudo, já lidei com as minhas sombras, pronto, tá tudo bem resolvido. Entendi, era daí só vem isso. Daí vem pá! Não é assim, não. Abre tudo de novo. Abre tudo de novo. Só que você está preparado para lidar com uma consciência que talvez tenha te ferido lá atrás e que você não lembrava. Sim. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. As pessoas acham, eu sou burra, eu não sei o quê. Não, você só está indo pelo acesso errado. Mas como sabota, né? E como é que eu acesso? Né? Primeiro, eu confio em algo. Algo pode ser o Deus, Sim. pode ser um terapeuta, Perfeito. Pode ser um amigo, né, uma rede de apoio. E eu acho que isso é muito importante, principalmente quando você vem falar de vida e de transição. E sempre na vida tem um mentor à sua disposição. Sempre. Se você parar para pensar... É aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece, muito bom. Então, Fala de novo essa frase. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Vou falar de novo porque eu errei. Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. E o mestre, às vezes, é um amigo seu de trabalho. Perfeito. É você aqui conversando comigo. Eu estou acessando memórias aqui que até ontem eu não tinha acessado. Né? Entendeu? Então, assim, o quanto a gente se abre para isso. Só que também, ao mesmo tempo que a gente se abre para o bom, a mente da gente vai ficar o tempo inteiro trazendo lembranças. Mas, peraí, deixa eu olhar para essa lembrança. Ela dói? Não, então vai para trás. Perfeito. Eu não vou ficar grudada mais nela. Sim, desapega logo. Né? Só que esse processo é muito difícil. E é muito desafiador. E é a mesma coisa que você entrar no mercado, tá? E dizer, eu vou fazer a minha transição de carreira. Palavra bonita, né? Linda. Linda, né? Não, vou deixar de ser apresentadora de um telejornal, que já tenho ali o meu horário todo certinho. Sim, estou ganhando bem. Estou ganhando bem, estou ajudando a minha família. Mas não sinto mais vida dentro de mim, ali dentro. E como é que você percebeu isso? Um dia, isso foi 15 dias antes de eu sair do SBT. 15 dias antes? 2019 que você 2019. Falou. Então, pensa, eu comecei lá em 2013, esse processo de autoconhecimento. 6 anos, e curso atrás de curso. Certo. Pelo menos por ano eu fazia uns 2, 3 cursos. Certo. Tá? E lendo. Passei esse processo, 2019. Já tinha outra consciência, uma outra maturidade, uma outra responsabilidade. Daí eu cheguei um dia para trabalhar, meia-noite, né? Entrava meia-noite, saía 6 horas da manhã, daí tinha que ir para casa descansar enquanto todo mundo estava acordando, aquele barulho frenético, né? Aquela coisa, todo mundo batendo porta 7 horas da manhã e eu tentando dormir.
E como é que tem melatonina para Não dormir de tem, dia? não Não tem, tem. A não pessoa tem. adoece Não mesmo, é? ela perde a energia vital. É. Né? Então, assim, mas você ganhava bem, você podia fazer reposição, você não sei o Uhum. quê. Não é sobre isso. Daí você começa a entender que não é sobre dinheiro. Sim. É Ó, sobre você se amar, você se cuidar, você se respeitar. Então, um dia eu cheguei, sentei na minha mesa e eu já estava naquela fase de meditar, tal, e eu certo. botava um fone no ouvido, né? Já começava ali a escrever a previsão do tempo, os Aham. dedinhos Já, rapidinho, já, né? né? Tchuc, 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 e com a meditação ali. Só que a meditação eu estava ouvindo, só que ela estava desconectada. Então a redação inteira estava ouvindo. Que louco. Daí eu lembro que a Karen Bravo A falou assim, pessoa olhou e falou, mas tá botou a mão no louca, meu né? ombro e disse É. assim, Analice, é, tira o fone. Daí eu, nossa, Tá todo mundo gente, vocês estão ouvindo, uma né? hora ouvindo meditação e Aham. ficaram tranquilos. Que também, de alguma maneira, trouxe algum movimento Eu acho que neles, né? trouxe algum movimento para Concorda? eles É? também. Daí tá, passou isso. Na outra semana eu cheguei, sentei, daí olhei. Por quê? Porque você vai mudando. Né? O Concordo conhecimento, com o você. autoconhecimento, ele te traz não somente um olhar diferente para você, mas dos outros. Daí eu conseguia olhar para o outro, identificava a dor dele. Eu olhava Você para fica mais outra, sensitivo, né? você começa a ficar mais sensível. Daí eu assim, o que que eu estou fazendo aqui? Muito legal. Qual era o meu propósito ali? Uhum. Eu me perguntei, eu nem sabia o que que era propósito, Sim. tá, gente? Eu também Vou ser demorei bem, bastante tempo para entender o que é demorei para propósito. entender e a pessoa só entende quando ela passa ali. É isso. Daí eu falei isso. Não sei se o universo me ouviu, papai do céu. Sim, uma sincronicidade aí de 15 dias movimento, né? depois, eu fui chamada, daí o Silvio tinha mudado toda a grade, Aquela mandou loucura todo toda, mundo samba do crioulo embora, doido. dispensou todo mundo, tal. Daí eu pensei, não pensei nada, assim, não pensei de tipo, mas daqui a pouco eu volto. Eu assim, nossa, e agora? Tô Libertador. livre. Libertador. Mas não era um tô livre por causa do trabalho, Claro. nada. Estou livre era um momento desafiador de, gente, tem uma vida aqui fora. E quando você fica durante tantos anos dentro de uma empresa, você acha que o mundo gira somente em torno daquilo. Uhum. Então, aquilo é tão pequeno, sabe? E a transição de carreira, ela é justamente esse movimento de você olhar para aquilo que você já não se identifica mais, mas que você pode ampliar esse seu olhar para todas essas possibilidades. Poxa, mas daí eu comecei. E agora? O que que eu vou fazer? Segundo o Luciano, há tanta vida lá fora, né? Há tanta vida lá fora, mas será que eu estou conseguindo? Porque daí eu olhava para aquela Ana que ficou 18 anos fazendo a Aham. mesma coisa, mas eu só sei fazer isso. Olha o que a minha mente fazia. Sim. Disse assim, não, você não sabe Pra só te fazer isso. boicotar, falar assim, não, você só sabe fazer Só isso. sabe fazer Tá? isso. Daí eu falei assim, vou me dar uns meses aí, me reestruturar no meu horário de dormir. Certo. Demorei uns 3 meses. 3 meses. 3 meses para fazer essa transição do sono. Você sabe que minha esposa é médica e eu converso com os amigos dela da área da medicina, minha irmã é médica também, e assim, deram muito plantão, né? Durante um processo da vida. Até hoje, eles não conseguem se recuperar É difícil. da perda do sono. É difícil. E a minha esposa, na época de plantão maluco, já tem 15 anos que ela não faz Eu vou essa dizer para loucura. você Ela que é não um conseguiu. cansaço que não sai do corpo. É, Por mais que você saiba que é outro momento, é outra vida, que você tem outros horários, tudo, mas parece que é um cansaço no corpo. Por quê? Porque a memória é celular. Então, até isso. você mudar isso completamente, hoje dificilmente eu fico uma noite em claro. Eu me nego. Tá certo. Eu me nego pela minha saúde mental. Né? Eu Olha me que nego. informação, hein, gente? Porque assim, a Presta atenção gente. como é que você está tratando a qualidade do seu sono e quanto você valoriza a sua noite. Então, assim, você tá chata, você só quer ficar dentro de casa. Uhum. É uma escolha É minha. uma escolha. Por quê? Porque se eu sair disso,
Eu não sei como é que vai ser. Claro. Se aquele gatilho lá atrás não vai voltar. Não, e Ainda você não precisa se tem. recuperar de 18 anos Sim, e ainda não nesse alto existe. giro, né? E ainda não existe uma cura. Sim. Entendeu? É muito fácil falar, ah, não, mas a pessoa fica boa. Não. É um diagnóstico que você recebe que pode vir um gatilho a todo momento. Então, aquela questão, orai, orai e vigiai, desculpa, não é para, desculpa aí, é espírito, é não sei o quê. Uhum. Não, é a mente da gente. E deu Dela, abstinência da TV? eu me senti perdida. Entendi. Eu acho que esse é um ponto interessante, A né? abstinência não, porque Tá. assim, eu não tinha esse apego egóico, Perfeito. sabe? De, eu preciso aparecer, Tá. não sei o quê. Tá. não tinha Pra você isso. isso foi Para mim, tranquilo. para mim isso Tá. era super bem resolvido. Agora, porque tem, né? O ego bom e o ego Sim, bosta, não né? tenha dúvida. Mas, Isso é muito bom. é, Ego bom, ego bosta. mas eu sempre tive um equilíbrio nisso. Aham. Só que é difícil. Mas em muitos momentos, tá, Lê? E assim, e foram esses últimos 3 anos também, mesmo eu tendo já a minha agência, de eu me perguntar, Agora e é isso que eu assim, não saber quando que você decidiu empreender, né? de pensar assim, eu acho que eu vou voltar para a TV. Por quê? É mais fácil, Caminho que você já porque eu já conheço conheço. as pessoas. Para que eu vou me desafiar novamente? Sim. Vou lá, tô com É. 45 anos, Aham. ainda consigo, né, manter um jornal no ar, Aham. tenho autoridade, tenho responsabilidade. Perfeito. Daí parou, chega disso. Tive todos esses momentos de me desesperar de não ter o que comer dentro de casa e assim, vou bater na porta. Entendeu? Mas tinha algo dentro de mim Que e loucura algo isso. que, sei lá, vem lá de cima ou sei lá de onde vem, que dizia, confia, E você passou momentos difíceis continua. assim? Sim, passei Pós momentos saída da difíceis. Se TV? não fosse a Marta, eu não estaria aqui também. Caraca. Entendeu? Então, assim, Deus coloca as pessoas no lado da gente. Ó, a Marta é a sócia dela que tá aqui. Martinha, vem aqui só aparecer um pouquinho. Só pra pessoal ver você, vem. Não, mas depois a gente vai colocar uma foto da Marta aqui no podcast. Então Coloca me uma fala. foto dela lá E no não é? Então você me fala que TV, 18 anos, ganhando bem, vida tudo resolvidinha, mas sem propósito. Bateu no teu coração, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí você me sai da TV em 2019. Isso. Chega uma pandemia. Daí eu saí da TV, calma, gente, não cheguei ainda na pandemia. Saí da TV, me liga o SBT. Já estava já uns 3 meses fora. Analice, a gente queria te convidar para vir apresentar o SBT Brasil durante 30 dias, porque a Raquel ia sair de férias, tudo. Voltei. Raquel Sherazade. Eu não sei falar o nome dela. Sherazade. Sherazade. Voltei, já com uma outra percepção. Tá. E já entendi que não era ali que eu queria Então você ficar. teve mais uma chance para entender se você tinha tomado a decisão certa ou errada. Caraca. Mas eu ainda não sabia o que vinha pela frente. Então, assim, parecia que eu sentia que vinha uma mudança muito grande, né? E que eu só precisava estar aberta a isso. Porque a gente acha que sabe tudo e a gente não sabe nada. É verdade. E aí, você passa mais um mês. Daí passei um mês apresentando, daí conheci uma pessoa de Mogi das Cruzes, comecei a conhecer a cidade, porque meu sonho sempre foi o quê? Quando eu estava aqui em São Paulo, era de morar um pouco mais afastada, perto da natureza. Eu tenho essa coisa muito forte, né? Esse contato muito forte, é onde eu me conecto de verdade comigo. Daí fui para Mogi. Aconteceu a pandemia, só que daí, nesse período, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Porque daqui a pouco o dinheiro acaba. Perfeito. Né? Eu era PJ. Sim. Então, assim, e não processei o SBT. Sim. Então, assim, o que eu vou fazer daqui para frente? Entendi. Daí eu comecei a olhar para o digital. Nesse olhar para o digital, eu e o meu ex, a gente chegou e falou assim, vamos montar um programa no YouTube? Certo. Vamos montar um programa no YouTube, mas do quê? Que mostre esportes radicais. Você aquela voltou Ana de naquela- 20 anos. Perfeito. Esportes radicais, ele era chefe de cozinha, gastronomia, vamos mostrar a parte de turismo, vamos não sei o quê, tal. Começamos a gravar,
né? Isso já em dezembro, eu mesmo Dezembro de 19. de 19. Tá. Beirando a Começamos pandemia. isso, gravamos dezembro, ali finalzinho de dezembro, janeiro, Você íamos saiu no lançar SBT em que mês? dia 19 de julho. De julho, perfeito. Então, Para você se ver, eu não passou conseguia ficar 5 parada. meses, 5 praticamente. meses. Tá. Daí criamos todo o projeto, desenhamos o projeto, registramos o projeto bonitinho. O programa Vem Pra Rua. Um nome muito bom. Muito, Muito bom. muito. Tirar as pessoas do sofá para elas Sim, virem pra rua. fantástico. Daí vem a pandemia. Que legal. Como é que eu não podia falar isso? Foi Como que eu vou falar, todo vem mundo pra rua? foi Não todo dá pra mundo vir pra rua. Não, e Tá todo o mundo- governo proibiu as Sim. pessoas de falarem para ir pra rua. Tá todo mundo preso dentro de casa. Daí o que que a gente faz? E aí? Ana do céu. Então, ali já teve uma mudança muito grande. Que era o quê? Vamos gravar dentro de casa. O que a gente puder. Daí começaram lives, Certo. tudo. A gente ficou fazendo esse programa de dezembro de 2019 até dezembro de 2020. Nesse período veio uma outra ideia. Por quê? Meu sonho era viajar. Então já estava assim, tinha pandemia, mas o que poderia ser feito ao ar livre? Certo. Né? Daí eu entrei em contato com uma empresa lá de Santa Catarina, de trailer. Certo. Nós fizemos uma viagem de 35 dias mostrando esse programa no YouTube. Muito legal. Então, quando a gente voltou, o programa, bem dizer, já estava, né, nas suas edições ali finais, o relacionamento não deu certo, Tá. né, e eu decidi ficar em Mogi. E começou a gerar renda, é isso? Não. Não Ele, gerou ele renda. se pagou. Ele se pagou. Ele se perfeito. pagou, Tá. né? E ali eu comecei, entrava em contato, gravava um comercial aqui, Certo. gravava outro comercial ali, mas ainda tinha um pouco para me sustentar durante um tempo. Daí veio essa ideia da agência. Eu disse assim, peraí, mas eu posso produzir. Claro. Porque antes eu tinha o entendimento que eu só era apresentadora. Uhum. Não tinha essa visão E que você com poderia esse produzir, né? aprendizado que eu tive durante a pandemia, eu aprendi a fazer tudo. Então, assim, aprendi a editar, aprendi a roteirizar, aprendi a produzir, aprendi a, sabe, até a Você conexão, os multidisciplina, cortes, tudo, disciplina. multidisciplina. Então, assim, eu tive, durante um ano, eu digo que eu tive uma imersão na tecnologia chamada internet e Entendi. que daí eu olhei para o mundo de uma forma diferente. Então, assim, eu estive aberta, mas isso tudo veio por quê? Por causa do autoconhecimento. Perfeito. Porque eu visava, o meu era hiperfoco. Então, assim, aonde eu quero chegar? Só que eu tive que me desconstruir várias vezes. Então, a gente precisa, nessa transição toda, a gente identificar aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente gostaria de aprender. Perfeito. Por quê? Porque não adianta você falar, eu vou sair desse emprego e eu quero ser dono, quero empreender. Vamos lá. O melhor desafio que tem, empreender. Né? A gente acha que sabe tudo. Até você olhar e dizer assim, eu não sei fazer planilha. Por quê? Porque eu não tive educação financeira. Perfeito. Que foi um problema muito sério da nossa geração. Da nossa geração. Que não Então, teve assim, nenhum preparo pra eu isso. comecei a fazer planilha a ferro e fogo no final de ano, de 2022. Então, super recente. Então, assim, quantos obstáculos a gente coloca na nossa própria vida, de falar assim, eu não vou olhar para isso. E o cérebro da gente, ele inventa desculpas. Você começa ali, daí dá aquela sensação, né? Eu vou fazer a planilha. E eu não gosto, tá? Vou falar um exemplo. Sim. Eu sou o meu exemplo aqui o tempo inteiro. Eu vou lá assistir um pouquinho a série. Depois eu faço. Sim. Daí passa mais um dia. Daí, tô lá, começa. Vou lá, planilha. Linda, oi planilha, tudo bem? A gente tem que rir, porque Sim. assim, é um desafio. Um desafio. Até que disciplina. você chega e fala assim, E ou você consistência. faz, ou você não vai dar o passo que você precisa dar. E outra, a vida ela só vai te dar, tá? Quando você estiver preparado. Então, assim, se você quer passar para o próximo nível, você tem que se preparar para isso. Ela não vai te dar. Você não vai, não, mas eu cheguei. Você desce. Sim. A virada da minha vida tem tudo a ver com planejamento financeiro. A partir do momento que eu comecei a ter consciência disso, as coisas se transformaram. E, no meu conceito de vida, eu sempre estou 2 passos
À frente. Não, desculpa. Atrás daquela Eu tô 2 É que eu passos. falo demais, Sim, gente. imagina. Não, o meu planejamento financeiro é muito organizado. Por quê? Porque eu sempre estou 2 degraus abaixo do padrão que eu poderia levar. Entendi, ótimo. Então, o que Porque a maioria acontece? das pessoas faz ao contrário. Elas Uhum, sempre querem estar um padrão acima do que realmente elas estão. Mas é o quê? É você preparar essa planilha, saber o seu gasto e saber os meses futuros e segurar. é isso. O que acontece é que a pessoa esquece que o tempo passa, entende? E que você tem curvas, né? Então, você Sim. tem a curva de crescimento, tem uma curva de estabilidade e depois a curva de queda. Claro que está mudando porque a gente hoje com 45 e eu vou fazer 50 anos, nós estamos como se a gente tivesse 10 anos a menos. É. E o autoconhecimento traz isso, Traz né? isso, É, né? e é bacana a gente falar isso porque, Aham. assim, hoje, daí você fala daquela energia da criança de Uhum, 7 anos, né? uhum. Quando você começa a olhar para suas sombras, para suas feridas, para ressignificar muita coisa na sua mente, você começa a ter uma energia de quando você era criança. Isso aí. Então, esse movimento de olhar para aquela criança, ah, mas tá tudo bem. Não, peraí, vamos olhar para isso. Se tá Uhum. tudo bem, é porque tem alguma coisa errada. Tem gente aí que fala para mim assim, ó, se o negócio tá tudo bem, é porque tá Tá errado. errado, né? Porque se você chega e fala que tá tudo bem, tem alguma coisa errada. Sim, Entendeu? Por quê? Porque falar que está tudo bem é porque você já desistiu. perfeito. Porque você vai passar por tudo isso e vai ser até o fim da vida. Porque a partir do momento em que você colocou ali uma pausa, eu não vou fazer mais, tá tudo bem, vou curtir agora só esse momento, né? Vou sair do trabalho, Uhum. vou curtir isso, vou curtir aquilo. Você não está sendo desafiado. E o ser humano ele precisa Claro. desse movimento. Então, assim, muitas pessoas se acomodam pelo fato do que, eu vou me aposentar com 65 anos. Então, lá nos 55, ela já começa a A diminuir, a desacelerar, desacelerar o processo dela. E às vezes acontece algo ali no meio. Por que que ela ficou doente? sim. Porque ela não está girando Não realmente no está ciclo da produzindo. vida, não Não está está produzindo. produzindo. Parar Então, de esse produzir é o pior movimento. cenário para qualquer ser humano, E né? assim, assim, quando a gente fala, né, da transição de carreira, a transição de carreira ela começa pelo autoconhecimento. Perfeito. Você, muitas vezes, precisa mudar de carreira porque você foi demitido, você precisa mudar de carreira por uma escolha própria, ou muitas vezes você tem que mudar de carreira por uma pandemia. Perfeito. E a gente teve um aprendizado aí muito grande. Quantos empresários perderam seus Sim, empregos, entendeu? Quantas donas de casa também tiveram que remanejar a economia dentro de casa. Então, assim, a gente tem várias possibilidades. Então, será que é o momento certo de eu fazer a transição de carreira? Quem que eu preciso procurar para saber se essa carreira que eu quero seguir uhum, é a que mais tem a ver comigo? perfeito. Quando eu fiz essa mudança de eu não quero mais Aham, aparecer no vídeo, tá. eu não quero envelhecer na Uhum, frente do vídeo, sou eu não quero, é uma coisa minha, que interessante. mas eu posso ajudar outras pessoas a crescerem no vídeo. Eu posso ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor. Isso te motiva. E isso me motiva. Então, esse é o propósito. Quando Uhum, você encontra esse propósito, tipo, eu quero entregar o máximo que eu posso para um cliente, porque eu sei a alegria que ele vai ficar. perfeito. Mas isso tem a ver com ego? Tem, lógico que tem. Mas tem aquele que vai alimentar o ego Claro. bosta e aquele que vai alimentar o Uhum, ego bom, que vai usar o bom para quê? Opa, eu posso crescer aqui, aqui, aqui. Então, são bacana. tudo estratégias, né? E a gente sabe, você já passou por Sim, isso, né? Eu já passei por isso, do quê? Da gente olhar o mundo não com os nossos olhos de adultos, mas com os olhos de nós de criança. Daquele assim, nossa, eu quero ser uma aeromoça, sim, e o sonho eu quero ir para a brilha. lua. Aham, É tipo você não colocar limites. aham, Mas eu tenho que colocar limites? Lógico que vai colocar. claro. Mas isso é uma coisa que, por segurança, você vai colocar. Que é Mas na natural sua já do adulto, né? imaginação, É. você tem que pensar sempre lá na frente. Então, assim, montei a agência. Quando eu montei a agência,
eu via a agência daqui a 10 anos. Uhum. Eu não via ela nesse momento. Eu sabia que eu tinha que passar por tudo isso. Eu Perfeito. sei tudo que eu tenho que passar todos os dias, entendeu? E às vezes o meu processo é um pouco mais lento, tem vezes que o processo é um pouco mais rápido. Certo. Então tudo depende do quê? De eu abrir a minha mente. Eu posso chegar e falar: "Ah, não, tá bom assim". Não, porque quando a gente se acomoda é porque a gente desistiu. Perfeito. Entendeu? Então, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não dá, tem que dar. Não existe Você sabe, será, né? você sabe que eu falo muito, e outro dia eu falei assim, pra mim não existe plano B. Essa É. história de plano Ou é ou B, não pra é, mim é né? uma conversa, não tem, pra mim não tem consistência. Mas precisa de um plano B, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não, não vai acontecer. Hoje eu tava Você tem falando, que bater ali na tecla até acontecer. é isso, hoje eu tava falando com uma moça, ela trabalhava na casa da minha cunhada, ela cuidava das crianças dela, só que ela tinha uma visão, ela tem 20 e poucos anos, uma visão gigante. E ela cozinhava muito bem, fazia uns doces inesquecíveis. Ela montou o negócio dela, chama Que é Doce. E aí ela foi e tal, não sei o que, começou a dar certo, começou a entender como que ela podia produzir em escala, começou a... Mas pergunta para ela quantas vezes passou na cabeça dela em desistir. Sim, agora ela me ligou, e olha que Várias, louco, hoje ela me ligou, ela foi várias. muito bem, mas aí ela tem muito o que trabalhar de autoconhecimento, porque teve uma infância muito difícil, Uhum. passou por um processo assim, muito tristes, né, dentro da família, tal, não sei o quê. E aí ela me liga hoje. Oi, Ale, tudo bem? Puta, aí ela chora, ela se emociona, porque eu sempre Sim. me coloquei à disposição dela em tudo que ela precisa. Eu preciso de conselho, tal, não sei o quê, tá bom. Eu falei pra você que eu ia embora pros Estados Unidos, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê, eu acho que eu tô desistindo. E agora, assim, eu tô vendendo muito bem, mas aí eu não consigo fazer a gestão financeira, tal, não sei o quê. E aí eu pensei em fazer uma faculdade. Eu pensei que ela ia me responder, se era de gestão financeira, se era de administração, então. Não, vou fazer uma faculdade de enfermagem. Eu falei, enfermagem? É enfermagem. Porque se der errado o meu negócio de doce, eu posso ser uma enfermeira. Eu falei, para tudo, entendeu? E eu tenho um papo muito direto com ela. Eu falei, meu, tá ficando maluca? Para você ver os extremos, né? Pelo amor de Deus, você tá com um negócio de doce, já aprendeu a fazer, tá com uma cozinha industrial montada, tem tudo pronto, e você tá me dizendo que você vai fazer uma faculdade de enfermagem? Pelo amor de Deus, não, que eu adoro cuidar de criança. Eu falei assim, deixa eu te explicar. Você vai fazer uma faculdade de enfermagem, você vai ter que passar por um processo, não tem nada, não tem problema nenhum, mas você tá pronta para limpar a bunda de adulto? Porque você vai fazer isso? Você tá pronto para passar todo esse Tá processo? tudo, tem que estar E pronta. assim, eu tiro o chapéu para quem tem essa capacidade de poder fazer enfermeira. A profissão enfermagem, para mim, é uma profissão assim, muito gloriosa, É. porque elas passam uma coisa muito complexa, mas eu falei para ela, é isso mesmo que você quer? Se for isso, larga a sua empresa de doce e vai ser a melhor enfermeira do mundo. Ela aí começou a chorar, né? Não, cara, eu tô pensando besteira. Eu falei, então, você vai dormir hoje e amanhã você vai me ligar de novo. Porque, pelo amor de Deus, você tem um negócio montado. Então, o que você faz? Já ouviu falar no Sebrae? Ela mora lá em Ipatinga, Uhum. Timóteo, Sim. uma cidade lá em Minas. Eu falei, você vai lá no Sebrae, você vai entender como administrar a porra de uma empresa. Que é aquilo que a gente falou Hã? anteriormente da planilha. Da A planilha. gente não teve educação financeira, Sim, mas sempre é tempo de aprender. Só que a gente precisa estar aberto a isso. aberto a E isso, né? cada um tem o seu tempo, não adianta. Não. Eu falar assim, Analice, mas você tá em 2021, você abriu a agência, daí passou 2022, agora está em 2023. Você não tem noção das coisas que nós já passamos. Entendeu? Nós duas, a gente quase se mata. Mas é o quê? É buscar sempre o melhor, porque o melhor a gente tem que entregar. Perfeito. Entendeu? E o melhor é o quê? A gente sabe o caminho. Só que a gente precisa também, como nós precisamos, como os clientes também precisam passar pela transformação deles. E como está a Analice hoje? Depois de tomar a decisão de parar de trabalhar no SBT, de buscar o seu caminho, continuar se desenvolvendo, abre seu negócio, juntamente com a Marta, que é tua sócia. Altos e baixos, claro, porque empreender é isso. Empreender para mim é uma montanha russa.
Entendeu? A hora você está em cima, a hora você está embaixo. O mais importante é quando você estiver descendo, você conseguir ter coragem dela subir de novo. Verdade. Então, para mim, A Ana hoje, com essa energia toda, com esse gás todo, lógico, tem uns dias que dá uma canseira mesmo. Mas como a gente está muito ativo em criar, e eu acho que isso é uma coisa que nos foi tirado, tá? Quando falam, para de desenhar aí, vai assistir a televisão. A gente, tudo bem, nossos pais não tiveram culpa disso, mas era a claro, maneira mais fácil, né, de melhor deixar a criança na frente da sim, televisão do que deixar ela no jardim e vai que passa um louco e leva a minha filha sim, muita embora. dúvida. Entendeu? Né? Eu ainda tive uma infância de brincar na rua. Claro. E Entendeu? lá você Tem um tinha. joelho aqui que é mais Aham. judiado do que. É por causa do handball? Não, não, é Não? porque eu era espoleta Aham. mesmo. É. Então, hoje é o quê? É você buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque a gente entra no pico de estresse. Eu teve umas semanas aí atrás Tá, que eu comecei um movimento de eu pensar assim: o que está acontecendo? Daí veio uma labirintite. E entendi. a labirintite é o quê? Ou você para um Sim, pouco, para você olha voltar, para né? você, o que que você não está dando conta, Uhum. entendeu? E vamos ressignificar isso. Então, assim, a Ana Alice hoje, ela procura qualidade. Perfeito. Então, na agência, a gente não trabalha com um monte de cliente. Por quê? Porque você precisa ter essa exclusividade também, né? Porque quando alguém procura a N-Connect para procurar assessoria de imprensa, relações Certo. públicas ou até uma mentoria, né, sobre transição de carreira, quer conversar com a Analice, Perfeito. entendeu? Então eu tenho essa responsabilidade de quê? De estar bem, de ter o equilíbrio, só que para eu aprender também a dizer não para muitas coisas, eu tive que olhar para dentro. E eu vou falar, esse olhar para dentro, ele, ao mesmo tempo que ele, como eu falei no início, ele é doloroso, mas ele é maravilhoso, né? Porque você daí começa a entender o que que é o amor incondicional, o que que é a Sim. gratidão, o que que é a compaixão. E você toma a decisão pela sua essência. É, Não de fora para dentro, de dentro para não é fora, mais né? querendo fazer aquele movimento, eu vou agradar por causa disso. Sim, Não, sim. sou eu. Você está respeitando a sua unidade, E né? Você como eu está respeito a respeitando, do né? outro também, então É, é uma troca, muito né? legal, né? Só que a gente ter esse amadurecimento, né? Conseguir identificar isso, saber a hora certa de parar, de ter aquela pausa, hoje eu preciso dar uma segurada aqui, porque é difícil a gente ter essa consciência, Verdade. né? Até a Marta esses dias ela falou assim, quando a gente vê que uma ou a outra está entrando novamente naquele pico, a outra tem que chamar atenção. Mas como é que a gente Perfeito. sabe? Como é que a gente identifica? Uhum. E Eu vou uma, marcar um X aqui, não tô bem. e você Mas estava se acostumada na velocidade, que era para você era natural. é Até você encontrar agora. o Que eu falo do pêndulo, equilíbrio, né? Onde que é o equilíbrio do pêndulo, né? é o equilíbrio. E hoje o imediatismo, né, te puxa. Eu quero para ontem. E no Claro. jornalismo, eu também sou Aham, colunista do Jornal de Brasília. Então, aham. assim, a gente começou com 4 matérias por dia. Hoje chega quase a 20. Que loucura. Então, assim, é um processo que você precisa estar adiantado. E eu, quando eu me coloco, né, a gente se coloca a serviço do cliente, eu não estou pensando aqui. Eu estou aqui, mas eu tenho que pensar lá na frente. Então, assim, eu já estou pensando nas pautas do mês de abril, eu já estou pensando nas de maio, eu já estou na construção. Enquanto ele está esperando o resultado desse mês, eu já estou procurando o dos outros, Dos porque outros, esse tá aqui eu já certo? fiz lá Sim, atrás. sim. Você precisa En- ter uma Então, tem visão que ter uma futura, margem uma visão de semiótica, né, para você conseguir, total. né? Só que para você entender isso, porque muita gente fala, né? A gente precisa viver o hoje. Sim, Nós, seres claro. humanos, precisamos viver o hoje. Mas você, quando está à frente como assessor de imprensa, relações públicas, Dono de empresa, dona né? de empresa, Né? você tem que estar Sim, adiante. você precisa de planejamento, né? Planejamento e, assim, a comunicação. Porque numa crise, né, e a assessoria de imprensa é justamente para isso, a Sim. gente, bem dizer, eu digo que assessor de imprensa ele só é lembrado na hora da Na hora, crise, né? na hora de Na resolver gestão de os crise, BOs, né? É. mas faz parte. Perfeito. Entendeu? E a gente resolve mesmo, Claro. né? Vamos resolver esse BO aqui, essa questão, qual comunicação que a Que gente a gente vai precisa usar? fazer, né? Muito Então, legal, né? isso é uma construção. Então, essa Analice,
aqui, ela também se redescobre todos os dias. Muito legal. Então não tem dia eu tô pronta, Sim. de que eu tô preparada, não. Eu sempre Somos um organismo vivo, né? Em vivo o constante tempo evolução, inteiro. né? Então essas células, elas estão o tempo inteiro se Tá. reconstruindo, se curando, se machucando, se Uhum, curando, de e é isso novo, que né? faz de nós, seres humanos, tão extraordinários. Muito legal. Ana, nosso tempo acabou. Pois Uma é, já história tem um aqui tempão, grande. hein? Acho que a gente foi em quanto tempo, Matheus? 1h35. Falamos assim de muita coisa. E olha que a gente não riquíssima. falou tudo, hein? Então, aí, você vai voltar mais vezes aqui para outras entrevistas. Eu queria uma conclusão final sua para o dia de hoje, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar a gente. Está no Spotify, está no YouTube. Você que acompanha o TagawaCast, eu tenho certeza que o que aconteceu aqui nessa nossa entrevista foi um livro. Eu falo que toda a minha entrevista eu leio um novo livro. E hoje eu tive a oportunidade de ler a sua história. Então eu queria que você passasse a tua mensagem final para o pessoal que vai assistir esse conteúdo, que vai compartilhar com outras pessoas, e também o seu Instagram para o pessoal seguir a Ana Alice, para você conhecer um pouco mais sobre a história e também você acompanhar ela nessa dinâmica, né, que ela tem hoje, como dona de agência, como jornalista, apresentadora e também como terapeuta, certo? É, também. Então, essa mulher é, sim, multidisciplinas e, claro, com Eu tenho medo, consciência, eu né? digo para minha terapeuta, porque todo Aham. terapeuta tem que ter um terapeuta, né? Eu digo assim, ó, Sim, nossa, eu tenho pena de você. verdade, porque além da sua história, né, Eu chego, bluf, você chega com energia, né, de muitas muita de histórias, né? mudança. Não E é? é engraçado porque assim, a minha terapeuta ela já me acompanha desde o começo, assim, desde quando eu tive, Ah, né, todo esse movimento. E hoje quando eu chego para ela, eu digo assim: "Ah, tá tudo bem, tá tudo aham. ótimo". Ela só fala uma Uma coisinha já coisinha. abre o portal, Não, né? porque você acessa. É verdade. Então, quando você vai para o autoconhecimento, e eu digo isso para as pessoas: "Ah, mas eu muitas vezes não tenho dinheiro". A gente tem um mundo na palma da mão. É isso. E que coisa que a E gente não tinha você escolhe antigamente, né? o que você quer. Então a gente tem o poder de escolher aquilo que a gente vai acessar. Perfeito. Ah, mas isso aqui, não. Isso aqui, não. Eu quero aprender algo novo. Daí a minha mente, não, não. Vai dar uma descansadinha. Não invente desculpas. Perfeito. Porque assim, distração vai ter o tempo inteiro. Porque poucas pessoas alcançam aonde querem chegar realmente. Porque a maioria está frustrada. Porque ela está dando bola para distração. É um futebol Muito aqui com bom. os amigos, é uma novela É um aqui, é um conteúdo conteúdo que que não não leva agrega a nada, né? nada. Né? Então, assim, estabeleça metas na sua vida. Ó, em 3 meses eu quero fazer isso, em 6 meses eu quero fazer isso. Não deu? Continua, tenta, 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 tenta. Ah, mas tô com vontade de sumir, de morrer. Eu também já tive isso. Entendi. Você não vai morrer Sim. por causa disso. Agora você vai morrer, tá? Um pouquinho por Por dia, dia. se você não realizar os seus sonhos e não realizar o que está aqui dentro, aqui, ó, bombando, querendo vir para fora e você mostrar tudo de bom que você tem. E o tempo não volta. Não, Concorda? não Então, volta, gente. Ai, meus imagina, tá bem colágenos. demais, bem demais. Gente, eu bati um papo Eu vou aqui com a deixar aí também o meu Analice Nicolau. Instagram, Isso, por né? favor, Eu menina. fico só entrando, não Não deixa, é? eu vou levar um esporro Né, depois daqui. Martinha? Vai colocar o Instagram aqui pro pessoal conhecer mais. @Analice Nicolau. Perfeito. Lá é muito engraçado isso, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com comunicação, você para de fazer a sua, né? Incrível. Não sei porque eu também passo a mesma coisa. Gente, daí eu disse Eu assim, sou o nossa, último da fila faz aqui, na tanto fila dos tempo que jobs eu da não agência. posto. Eu posto a coluna todo dia, Aham. mas assim, no feed, é uma coisa ou outra, quando, Uhum. vou postar isso, mas você também fica mais seletivo, Perfeito. né? E você fica mais exigente com você mesmo. Então, assim, não vou postar qualquer coisa. Tem que ter um significado para Claro. mim. Porque muitas pessoas fazem o quê? Tô todo dia lá postando para aparecer. É sempre para o outro, Claro. sempre para o outro. O que o outro vai validar, o que o outro quer. E eu? É isso aí. Então, a gente precisa olhar mais para a gente, olhar mais para dentro e parar de olhar tanto para fora. Muito bom. Gente, esse foi o 25º episódio do TagawaCast. Analice Nicolau, obrigado por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa aqui, assim, com muitos aprendizados. E você que assistiu esse conteúdo, compartilhe com quem você quiser, porque eu acho que tem aqui informações riquíssimas para você poder, de alguma maneira, compartilhar com alguma pessoa
que você acha que ela precisa desse conteúdo que nós compartilhamos com você aqui. Muito obrigado por você acompanhar a gente. Em breve, um próximo episódio do Tagawa Cast. É E isso aí. não esquecer de dar o like aí, hein, É isso gente? aí, dá um like aqui e siga a Analice Nicolau. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo dela. Muito obrigado e até o próximo episódio do Tagawa Cast.